na gravação, a grande maioria já está aí. Diante de tudo que foi passado a semana passada, eu gostaria de fazer algumas observações decorrente daquilo que foi solicitado. Diferente do que foi passado na aula anterior, na qual ninguém está ouvindo direito. Deixa eu trocar o som aqui. Ver se esse som agora melhorou. Agora melhorou. Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor? Professor, tá dando um pouquinho de eco. Não, é porque eu vou desativar o outro. E agora? E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Porque eu acho que o som do meu computador não tá... Mesmo assim, tá um eco um pouco. Deixa eu ver aqui. Vou desativar aqui. Agora vai melhorar. Estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Por enquanto, sim, prof. Beleza, então. Então, agora esse daí tá ok. Então, conforme eu havia dito, entre os paralelos das duas atividades, uma das atividades, ela requeria uma condução específica, mais porque estava voltado mais à interpretação com relação ao texto, na formalidade de desenvolver essa ação. Já o segundo, eu já joguei a possibilidade o quê? Eu coloquei ações para vocês, porém, eu não especifiquei com relação à questão de correto ou não. Foi mais algo voltado à opinião de vocês. Vocês se lembram que eu falei em cima disso? Que em cima dessas opiniões, eu criaria a possibilidade de uma ação que eu viria a conduzir os conteúdos dessa semana. Entendeu? Então, todos aqueles que fizeram as atividades, praticamente eu tive que fazer a consideração como correta pelo fato que eu pedi uma opinião de vocês em cima do que eu estava sendo trabalhado, entendeu? Então, em cima disso, eu quero fazer algumas observações e também colocar, na semana passada, alguns de vocês colocaram com relação aos critérios de quantos valeriam, né, a nossa pontuação com relação às atividades. Vocês mencionem aí, fala no áudio, né? Faz uma condução aí para a gente tentar ver essa questão da discussão. Então, eu vou estar apresentando aqui na próxima tela. Já vai aparecer aí para vocês, vou pela essa tela inteira para vocês visualizarem de forma geral, né? Aqui. Estão vendo aí, né? Todos estão vendo? Sim, professor. Então, aqui, eu coloquei o quadro aqui, não coloquei o nome de ninguém aqui, porque a ideia aqui não é expor, fazer um comparativo com relação à nota de ninguém. Então, e se colocar aqui as questões de especificar como que vai ser o critério na qual vocês perguntaram. Então, aqui está todo o quadro de avaliação que está em cima, né, da forma que a gente vai avaliar. Na primeira, aqui é o nome de cada aluno, respectivo aluno. Não tá muito na sequência aqui, não, que eu coloquei de acordo com o que eu ia fazendo a comparativo nas leituras dos devidos trabalhos, né? Então, não está numa ordem assim, lógica com relação à normalidade da lista de chamada. Caso vocês não entendam, podem perguntar. Então, a primeira coluna, aqui está meio apagada aqui pelo coloquei, é a de presença.
Essa primeira coluna aqui de presença, ela está agregada à última atividade. Aqui, vocês vão perceber que o asterístico que está aqui também está nessa atividade. Então, isso o que significa? Que esse valor, com relação à participação, vai estar agregado à última atividade. Então, são 4 atividades. O valor das atividades online equivale a 2. Então, cada atividade vale 0,5. A primeira atividade, aquela que eu falei para vocês, que foi mencionada, então os valores também variam até 0,5. Então, teve algumas diferenças com relação ao que foi contemplado no que foi pedido. Então, essa avaliação foi diferenciada. Já o segundo, aqui do dia 16 da aula anterior, todos que fizeram levaram o valor de 0,5. Por quê? Porque as questões eram questões pessoais que eu fiz a pergunta em cima daquilo que eu apresentei para vocês. Entendeu? Então, o que eu queria? Eu queria saber a opinião de vocês com relação ao que eu estava apresentando para ver o entendimento de vocês, né? Para mim poder dar continuidade ao segmento dessas aulas. O item é a atividade do AVA, né? Eu acabei não colocando, né? Hoje a Jennifer conversou comigo, né? Para me diferenciar qual que era do primeiro bimestre, e agora eu já coloquei lá e eu ocultei a do segundo bimestre. Então, ela já vai estar lá ativa para vocês e vai estar com o valor de 1,0, né? Com a temática abordada no nosso conteúdo essencial com relação à psicomotricidade. A segunda, aqui nessa próxima coluna aqui, que é a avaliação parcial, tem o valor de 2,0. Né? A Jennifer fez um questionamento comigo, mas só que eu havia combinado com ela o quê? Que eu liberaria hoje, na sequência, porque ao invés de eu aplicar a atividade sequencial dessa daqui, seria a atividade para dar um tempo para vocês, principalmente com relação às ações de desenvolvimento dessa avaliação parcial. Eu acredito que ela vai estar tranquila, né? Mas aí a Jennifer colocou o questionamento de que vocês não têm a possibilidade de desenvolver essa no período predeterminado, já que ela fecha na data específica. Eu posso até dar mas eu acredito que vocês concluam. Então, isso que vão fazer com que vocês não consigam fazer essa realização. Eu acredito que até hoje mesmo vocês, a grande maioria, consiga fazer essa realização. Está cortando muito, você falou? Estão conseguindo entender? Hein? Tá tudo ok? Tá cortando um pouquinho, professor. Tá cortando. Deixa eu ver aqui. Tá cortando o som? Será que é por causa da internet? Tá caindo aqui, tá meio ruim? Deixa eu ver se eu liberar o som aqui. Melhor sem. Mesmo jeito? Tá do mesmo jeito ou não? Vou botar aqui no outro som. Aqui tá melhor. Tá melhor? Agora tá melhor, sim? Pra mim. Então eu vou deixar sem o fone aqui. Tirar o fone aqui e vou ficar... Tá ok tudo agora? Conseguindo entender? Todo mundo conseguindo entender? Alguma observação? Posso continuar, né? Ok, né? Pode responder aí. A próxima nota, então, aí a última nota seria a avaliação mensal com valor 5. Então, somando todas as notas, vai ser a média. Entendeu? Então, em cima de cada atividade, exceto a do dia 13, né, do 4, que parece que já fecha o bimestre, né, eu vou me certificar, que a última seria a última atividade. Se a gente tiver essa aula aqui com relação ao fechamento do bimestre, vai ter uma atividade. Caso não tenha, ela está agregado à chamada, entenderam? Então, que vai ser um valor de 0,5 em cima disso.
Alguma dúvida? Ou tudo ok? Alguma observação? Avaliação parcial, professor, cortou bem na hora que o senhor estava falando para mim. A avaliação parcial eu havia colocado que eu iniciaria hoje, né, com o pessoal, dando oportunidade, porque ao invés dessa atividade do dia 30 aqui no valor de 5, ela vai estar agregada à ação da atividade em si da avaliação parcial, para dar um tempo para que vocês já iniciem esse processo de avaliação na própria aula. Eu havia Travou. Prof, você desligou? de depois para vocês. Travou. Tá normal? Travou? Agora Sim. voltou, mas travou bem na hora que o professor estava falando do prazo. Não, aí o prazo, eu aumentei o prazo, né? Eu havia aumentado o prazo para fazer com que melhorasse o desenvolvimento, principalmente com relação às ações desenvolvidas nas próprias aulas, né? Para não ter uma ação. Né? E que dia que a gente vai ter que entregar a avaliação parcial? Tá marcado, é o dia 7, né? Não é? Se eu não me engano. É 7 isso? Não sei. Eu acredito que é esse prazo aí, mas eu acredito que vocês consigam concluir hoje, pelas ações que eu coloquei. Você já postou, professor? Eu não vi. Eu postei, mas não liberei. Eu postei, mas não liberei. Eu postei desde a semana passada, mas eu havia combinado com a Jennifer. Eu acho que eu vou abrir a porta ali, pode ser que o sinal da internet melhore. Espera aí. Vamos ver se... Às vezes tem relação com a internet. Aí eu coloquei a prova, e vou liberar ela hoje, no segundo momento nosso. Entenderam? Não cortou agora, né? Tudo ok. Então eu vou continuar. Então, em cima dessas afirmações, todas que eu falei, o sinal está ok? Sim. Eu vou apresentar para vocês as discrepâncias em cima do que foi apresentado nas respostas de vocês, porque é importante que eu faça essa observação, porque, no entanto, que todos aqueles que entregaram, como eu falei, que seriam perguntas subjetivas e que relacionaria-se à opinião pessoal de cada um, então eu fiz essa ação aí, vou fazer essa discrepância na grande maioria que aconteceu. Primeiro, muitas pessoas agregaram naquela pergunta da consciência corporal, agregou o fato de ter consciência corporal a relação da capacidade física. Elas têm relação direta, mas só que a forma de você ter capacidade física, porque a capacidade física, o que envolve? Alguém sabe me dizer? Citar um exemplo de capacidade física? Força, velocidade, agilidade, potência, resistência aeróbica e anaeróbica. Então, seria capacidade física. A forma de você ter uma alta capacidade física não quer dizer que você tenha uma consciência corporal nessa relação. Elas estão diretamente interligadas. Porém, a consciência corporal é a capacidade que você tem de conhecer o seu próprio corpo. Entendeu? Então, muitas vezes, você não pode fazer uma comparação assim, porque a pessoa é forte ou tem a boa condição e que ela vai ter uma consciência corporal. Ela vai ter uma relação com a consciência corporal, mas só que isso não é um fator determinante com relação a isso. O segundo, domínio da lateralidade. Algumas pessoas citaram expressamente pelo fato de você não ter a lateralidade, você não ter uma consciência corporal. Isso daí é um aspecto voltado à parte da coordenação motora. Então, totalmente não vai dizer respeito a essa relação aí. Outro aspecto com relação à alimentação. A alimentação, ela não vai ter uma interferência direta com relação à sua capacidade de consciência corporal. Ela vai estar
diretamente ligada aos fatores nutricionais, que vão envolver a capacidade de você se nutrir e ter substratos suficientes para você ter um bom desenvolvimento com relação à sua movimentação, ao seu cotidiano, ao seu metabolismo. O quarto item, a consciência de movimentos. Algumas pessoas relataram que a forma de você desenvolver algumas ações com relação aos movimentos equivale a você ter uma boa consciência corporal. Você está fazendo uma relação por exemplo, às vezes de coordenação motora. Isso, muitas vezes, você não vai poder colocar essa relação como aspecto direto à consciência corporal. E o último item, o penúltimo item, a realização de exercício e a consciência corporal. Então, o que queriam dizer ali, naquele ponto? Que você realizar, algumas pessoas colocaram assim, eu realizo atividade física, eu ando, eu faço academia, então eu tenho uma boa consciência corporal. Então, vai ser o mesmo que você vai voltar à capacidade física que foi citada no primeiro. Consciência corporal, você ter o conhecimento do seu próprio corpo. E a última, que foi a questão que então, o que seria a verdadeira consciência corporal? A pergunta aqui no chat, você colocou, a verdadeira consciência corporal é você ter o conhecimento das suas limitações. Lembra que eu coloquei um movimento para vocês fazerem, lá que eu falei para vocês. Esse movimento na figura, vocês acham que vocês conseguiriam fazer? Algumas pessoas, se você, por exemplo, tivesse uma consciência absoluta corporal, você falava, não, eu não vou conseguir fazer, sem tentar. Porque você já sabe da sua capacidade, sua condição de consciência, de consciência de movimentos, né? Entendeu? Nessa relação, assim, embora a capacidade, o que eu disse que a capacidade física ali não quer dizer que você tem uma excelente capacidade física, quer dizer que você tenha uma excelente consciência corporal. Por exemplo, eu mesmo lido com alunos com deficiência, que, por exemplo, um que é recordista, ele é recordista sul-americano e sexto do ranking mundial, que ele tem, por exemplo, ele corre melhor do que qualquer outra pessoa, só que ele não tem a consciência corporal, por exemplo, eu falo para ele fazer, ele não sabe se ele consegue ou não, embora a capacidade motora dele seja melhor de qualquer um. Então, ele não tem essa consciência com relação ao movimento. E no último ali, com relação à maturação, muitas pessoas colocaram a maturação agregada à capacidade física. E a maturação envolvida em si ali seria a maturação com relação aos aspectos cognitivos e as ações que eu apresentei ali, as ações da maturação pessoal. 80% de vocês colocaram de forma correta, mas uns 20% colocaram como se fosse maturação da capacidade física. E a pergunta em si não era explícita na maturação física. Mas foi muito bem que vocês colocaram isso, porque o grande objetivo dessa minha questão da atividade era de ver o entendimento de vocês mesmo como estava sendo, para me tentar esclarecer e dar uma condução do conteúdo subsequente, que seria o próximo, para me encaixar aonde eu queria chegar. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário em cima disso? Não cortou? Alguém pode falar, hein? Tem no chat. No chat. Vamos ver aqui. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Porque às vezes pode ter cortado, né? Então vamos colocar aqui. Essa questão da verdadeira consciência corporal foi aquela questão que eu respondi ali, então, em si. É você ter a noção e a correlação com relação ao movimento que você possa vir a executar, sabendo da sua individualidade, das suas potencialidades. Então, isso eu consigo ter uma boa consciência corporal. Saber os limites,
principalmente com relação a essas relações físicas, né? Embora a capacidade física que vocês colocaram ali, um exemplo, a alta capacidade física não quer diretamente dizer que ela vai ter uma influência na consciência corporal pelo fato que você vai trabalhar aspectos que vai capacitar você a ter esse desenvolvimento. Mas, embora ela não é o fator preponderante com relação à ação, e sim mais o fator voltado à questão de consciência, né, que é a própria mente, e a noção do seu próprio corpo. Entendeu? Então, essa condução aí que eu quis apresentar. E outra coisa, principalmente com relação à parte da maturação, a maturação em si do desenvolvimento direto com relação às ações. Igual a Maria Alice aí que estava... Hein, Maria Alice? Na sua questão, eu vou citar você aí que você está com a câmera aberta, você colocou que a ação com relação aos seus aspectos maturacionais, e ela citou o exemplo dela com relação aos aspectos da idade dela. Um exemplo. Ela falou pelo aspecto dela, às vezes, que ela ter relacionado à idade, né? Ela teria uma interveniência diferente com relação à maioria de vocês. E citou a relação do aspecto maturacional, né? Então, ela fez uma correlação correta, assim, do que foi apresentado, né? Então, eu citei o exemplo ali, como grande parte de vocês também o fizeram, né? E essas grandes diferenças que eu quis citar ali de discrepância, é interessante serem apresentadas para que você tenha um entendimento geral com relação a isso, né? Rosana, você conseguiu entender ou quer que eu faça uma colocação assim, mais... Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Então, tá jóia. Então, nós vamos dar a continuidade aqui, que a próxima relação vai ser a relação extremamente voltada à parte gráfica, que é uma parte de interveniência voltada ao aspecto da criança em si, que é a consciência do conteúdo, que posteriormente vai agregar e vai ter conotações para a vida futura, né, de todos, né, da forma da ação direta. Então, nós vamos fazer uma atividade, né, conforme eu sempre falei, né, procurar dinamizar as aulas para que sempre fique ter uma relação de participação e uma ação da relação com relação ao que está sendo apresentado. Alguém já falou em pré-grafismo? Quem que dá aula aí? Tem alguém que trabalha na escola primária, educação infantil, que está aí, presente? Ou não tem ninguém? O que vocês... Então, eu deixo aberto aí para participação. O que vocês entenderiam aí pela o pré-grafismo? Alguém poderia me dizer? Que vem antes da grafia, da escrita? Isso. Perfeito. Então, o pré-grafismo ele está diretamente relacionado a antes da escrita. E os fatores da psicomotricidade, eles são tão importantes nesse desenvolvimento, que ele vai envolver a consciência dele com relação às especificidades da escrita e, posteriormente, um desenvolvimento integral dele na parte acadêmica. Então, quando você inicia esse processo de pré-grafismo, né, ele inicia-se na criança. Então, aqui tem uma observação aqui do Gandhi, né, na hora que ele coloca aqui, né, que os olhos e os ouvidos veem antes da mão, e ler antes de escrever, e desenhar antes de traçar as letras do alfabeto. Então, é uma linguagem totalmente direta de todas as pessoas, principalmente as crianças, que quando elas vão expressar com relação aos próprios sentimentos, elas vão através do grafismo, né? Pré-grafismo, que vai fazer com que ela tenha essas ações.
E o primeiro movimento deles, qual que é? É o desenho, né? Então, o desenho é uma forma que vai estar diretamente relacionada a essas ações aí. Eu vou pedir para vocês, então, que vocês vão fazer uma atividade aqui prática. Eu vou dar um tempo para vocês. Vocês vão pegar uma caneta. Quem tiver uma folha em branco, pode pegar essa folha em branco e vocês vão desenvolver a ação que vai estar colocada aqui. Entendeu? Então, um desenho que vocês tenham vontade de fazer de forma aleatória e cada um desenvolve essa ação aí. Entendeu? Então, depois eu vou pedir para vocês apresentarem o desenho aí para mim. Quem tiver possibilidade. Então, vocês peguem a caneta. Eu acredito aí que acho que com 6 minutos vocês conseguem desenvolver essa ação. De desenvolver um movimento através de um desenho aí. Qualquer desenho, professor? O desenho que Qualquer você... desenho? Qualquer desenho. Não precisa ser colorido, porque a gente, como não tem muito tempo, é só para fazer a relação entre a apresentação da coordenação e a proposta ali da metodologia sobre o pré-grafismo. Então, vocês podem pegar um papel, não precisa ser papel, se tiver o papel em branco, melhor. Mas se não tiver o papel em branco, pode ser um papel comum aí desse de caderno que vocês têm, que vocês anotam. E em cima desse, vocês façam o desenho. Façam esse desenho aí. Então, acho que 5 minutos, vocês são... Vou marcar 5 minutos aí. Pode ser no computador, professor? Não, tem que ser na mão. Tem que ser na mão, porque a ideia é trabalhar a coordenação. Você tem que tentar desenhar na mão. Porque depois já vai ter outra ação que nós vamos fazer essa relação em cima disso. Aí, conforme, eu vou dar os 5 minutos. Quem achar que quem termina, conforme terminar, vocês vão fazendo, vão me apresentando. Deixa eu... Pode começar a desenhar? Oi? Pode começar a desenhar? Pode começar. Eu dei 5 minutos, vocês pegarem o... Pode começar. Maria Alice, coloque seus filhos aí para desenhar já para mim. Já tá com o filho aí, quem tiver. Já coloca ele na atividade aí. É minha filha, já dormiu já, professor. Já apagou, já. Já tá Já em apagou? outra dimensão. Já. Dorme rápido, hein? Dorme. Também acorda rápido. De manhã, tá começando a clarear o dia, já faz que tá acordado. Não vai criar nada aí, não. Não é nada, não. Agora tem que deixar aberto aqui. Mas também não é.
Ó, já apresentaram aqui um desenho aqui. Já terminei também, professor. Terminou? Terminei. Esse desenho aqui do coração é da Suzete. Marcos, apresenta o seu aí. Deixa eu virar a câmera aqui, só um minuto. Beleza. Aí, beleza. Dá para ver, né? Vê, tranquilo. Uhum. Professor, eu vou apresentar o meu. Peraí. Apresenta aí. Tá mostrando. O que está acontecendo aqui? Peraí. Ó, teve um aqui que falou que ficou péssimo, mas o objetivo não é estética, não. É a avaliação, não é com relação ao... Aqui, professor. Isso. Eu não consegui ver. Eu vou tentar mostrar o meu, professor, mas não sei se a câmera daqui do computador tá pegando. Tá aparecendo só um coração aqui, não tô vendo. Sim, De quem que é o coração aí? Tá na tela? Tá projetando tá. a Foi tela? uma pessoa que compartilhou a tela, eu tenho que tirar. É, tira aí, por gentileza. Aí. Deixa eu ver lá. Apesar que eu consigo tirar também. Deixa eu ir na segurança aqui. Compartilhamento de tela. Aí. Tirei. Aí agora mostra aí. Ó, um já fez o coelho da Páscoa. Ó, Professor, eu fiz uma casa. uma A casa. Paloma fez uma casa. Professor, eu vou mostrar o Eu meu fiz um monte de pelo coração, celular. professora, até. Isso. Olha o meu, professor. Professor, Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar aqui o... Rosana. Professor, eu vou tentar mostrar o meu, tá? Mostra aí. deu para ver, professor? Deu para ver, deu para ver. Professor, não Eu valeu. pensei em praia, estou pensando nas férias já, professor. Isso. Na praia. Isso mesmo. A grande maioria fez isso aí. Isso, muito bem, parabéns. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia principal com relação às ações desse do pré-grafismo? Principalmente você, conforme eu apresentei ali, através do desenho, você expressa o quê? Algum determinado tipo de sentimento. Vocês, futuros psicólogos e psicólogas, sabem que existem técnicas específicas que os profissionais desta área conseguem fazer intervenções e análise de personalidades em volta disso. Então,
o que está sendo apresentado? Que os aspectos iniciais, principalmente do desenvolvimento, da coordenação, através do grafismo, ela vai ter uma ação que vai ser preponderante no futuro desenvolvimento de ações do indivíduo. Porque agora, o que vocês vão fazer agora? Pode ser na mesma folha que vocês fizeram o desenho, vocês vão tentar fazer esse desenho aqui com a mão esquerda. Quem é direito faz com a mão, quem é destro faz a mão trocada. Quem é destro faz com a mão esquerda, quem é sinistro, que é o canhoto, faz com a mão direita. Entendeu? Então, vocês vão tentar fazer o desenho que eu vou apresentar aqui. Com a mão esquerda. Entendeu? Então, vocês vão com a mão esquerda. Deixa eu ver se apareceu ainda não, né? Vai sumir o meu desenho. Também não apresentei. Okay. Com a mão esquerda agora, hein? Vocês vão tentar fazer este desenho aí. 5 minutos aí. Vou dar 5 minutos. Quem aí terminou? Professora, eu não consigo nem segurar o lápis. Não, mas eu vou dar esses 5 minutos aqui e depois, quando der os 5 minutos aqui que tocar, eu vou parar. Quem terminar, porque o objetivo ali não vai ser uma competição, não vai ser nada. Só vai ser a questão de fazer a apresentação com a explicação que eu quero dar. Entendeu? Então, o intuito é esse, né? De tentar chegar a essa ação aí. Para não ficar algo maçante só de teorização e colocar em prática as ações aí do meu. Tentei fazer, mas virou Jason. Você fez rápido então, hein? Não deu nem 2 minutos. Já fiz também, professor. O terror. Gente, eu não consegui nem segurar o lápis ainda. Eu também já fiz. Já? Por incrível que pareça, eu consegui fazer também. Vocês estão Já rápidos. fiz também. Já fiz bem. Já fizeram? Professor? Foi? Sim. Vou dar mais 2 minutos aqui, porque posso. Eu não ia fazer. Calma aí. Eu não faço tão rápido assim, não. Professor, olha o meu. Peraí, eu vou parar de compartilhar. Posso Não, parar? peraí, professor, não para não. Não, aí. E por isso que eu falei, não deu tempo ainda, né? Vamos esperar. Espera um pouco aí, pessoal. O pessoal foi muito rápido. 1 minuto e meio já fizeram. Terminei, professor. Olha o meu. Eu ainda não vou conseguir ver, porque ainda vai estar... Pode parar já, professor. Já estou terminando as árvores também. Pode tirar da tela se Ô, quiser. Marcos, você quer fazer uma escultura? Com certeza, perfeição, hein? Ui! Ó, mas vocês estão desenhando bem ainda com a esquerda, hein? Mas tem certeza que fizer com a esquerda? Trocado? Sim, eu fiz. Não se for à esquerda, hein? É a grande maioria. Tá demorando esse Eu fiz aqui, professor. Não sei se dá para ver. Meu desenho parece que eu fiz foi O meu perfeito. tá aparecendo. Eu também fiz, professor. Eu ia até pintar, professor, mas eu desisti. Não, é só para chegar na ação do que eu quero apresentar para vocês. Então, vocês perceberam que o desenho que vocês fizeram ali também, ó, fez até o sol ali, bem redondinho ainda, hein? Tá bem feito ali. Com a mão esquerda. Vocês perceberam que a grande parte teve uma dificuldade, né? Para segurar o lápis.
Não tiveram? Para tentar fazer os movimentos? Vocês tiveram essa dificuldade? Sim, Ou alguém bastante, falou, professor. alguém falou que foi fácil? O desenho foi Pra mim fácil. foi- Acho que se fosse para escrever, ia Pra ser mim mais foi difícil. tranquilo. Mas foi É. tranquilo o desenho. Mas se fosse para escrever, aí seria mais complicado. Vocês perceberam que detém um pouco de coordenação, e essa coordenação, embora seja difícil, ela possa ser treinada. Vocês acreditam que se vocês trabalhassem a habilidade com a mão esquerda, vocês poderiam desenvolver uma caligrafia específica, talvez até igual à da mão direita. Então, o que seria isso? Seria a capacidade de desenvolvimento em cima da motricidade. Qual coordenação que está envolvida ali? Coordenação motora o quê? Fina. Fina. Coordenação motora fina. E essa coordenação motora fina, ela vai envolver diretamente nas ações da expressividade, principalmente da criança, e nas ações globais que ela vai ter apresentada com relação à proposta de escrita dela. Então, por isso que, quando eu falei... alguém falou alguma coisa? Não. Quando eu falei da dificuldade de se desenhar, né, ali, você vai ter relação com a sua própria coordenação motora fina, do desenvolvimento das ações que propiciou você ter esse desenvolvimento, e, às vezes, a dificuldade que possa ser uma dificuldade de um déficit. Se você pegar uma pessoa com deficiência ou com um distúrbio, ela vai ter uma grande capacidade de dificuldade no próprio desenho. Mas se vocês, como psicólogos, colocando assim numa probabilidade de ação de resgate, que tipo de ações que vocês promoveriam em uma pessoa que tivesse uma dificuldade dessa? Que tipo de ações que vocês promoveriam para ela melhorar essa coordenação? Praticando mais? Praticando através das ações. Porque existem protocolos específicos que, principalmente da parte psicológica, que vai fazer a expressão através do desenho, através da escrita, fazendo uma qualificação da pessoa, da sua forma de ser, da sua personalidade, das ações do seu dia a dia, através do próprio desenho e através das próprias ações dos traços específicos envolvendo o próprio desenho. Provavelmente vocês vão estudar ou estão estudando em prol disso. Já a própria ação que eu vou mostrar ali, a próxima ação, vai ser uma ação que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, de um teste específico ali, que é conhecido, né, que é bastante conhecido, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar. E se vocês não ouviram falar, vocês vão passar a ouvir agora, e eu acredito que de várias formas aí dentro do curso de vocês, que vai envolver diretamente as ações da parte da psicologia. Está no desenho, né? Deixa eu ver aqui. Esse teste aqui, alguém já ouviu falar? Sim, não é aquele que faz na... Isso mesmo. Vocês já ouviram falar, não estudaram ele ainda, né? Ainda não, né? Por cima, assim, mais ou menos. Então, vocês sabem que as ações dele... Todo mundo já conhece esse teste aí ou não? Hein? Você faz pro Detran? Isso. Alguém conhece o teste? Eu já, infelizmente. Eu já, infelizmente. Sim, fiz quando eu tirei carteira. Isso. O que consiste as ações dele? O que consiste as ações dele? Vocês lembram o procedimento? Fazer vários riscos, que daí cobrem a vida da gente.
tendo o mesmo, tipo, o mesmo tamanho, e eles um do ladinho do outro, assim, o mesmo tamanho também de distância. E prestar atenção na psicóloga, quando ela fala tipo, é sinal, né, que ela fala? Isso, porque aí ela fala sinal, você para. Entendeu? Então, sinal... Quer ver? Vamos fazer um aí. Então, vocês vão escrever no caderno aí. Eu vou fazer 30 segundos só para a gente ter uma ideia. Então, na hora que eu falar já, vocês começam a riscar. Na hora que eu falar sinal, vocês fazem um tracinho entre sinal e continua. Todo mundo entendeu? Vocês vão fazer, eu vou repetir, vocês vão fazer os tracinhos, vão fazendo os tracinhos, um do lado do outro, como está sendo ali. Na hora que eu falar sinal, vocês passam um traço no meio desse sinal e depois continuam fazendo o sinal. Aí na hora que eu falar deu, vocês param. Então, todo mundo entendeu, né? Eu vou falar já agora, então. Na hora que eu falar já, deixa eu marcar aqui. Eu vou marcar um minuto, vai ser 30 segundos. Vamos ver. Entendeu? Eu vou falar 2 já. Quando eu falar. Vai! Professor, repete, professor, peraí. Repete de novo a explicação. Você vai pegar... Tá vendo esses traços aí? Então, você vai fazer traço assim, ó, riscando. Um do lado do outro, como tá sendo. Isso. Aí, na hora que eu falar, eu vou dar um sinal, vou falar ação, um exemplo, aí você faz um traço no meio, depois continua, você faz um traço do lado, que vai ser a interrupção dessa sequência. Depois você Como continua. psicotécnico. Isso. Entendi. Vocês estão tirando a carteira de psicomotricidade. Quando eu falar já, então, hein? Deixa eu colocar zerado aqui, porque se eu não marcar o tempo certo, já dá errado. Tá. Preparado aí? Vai! Sinal. 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 Deu. Aí. Tem 45 segundos. Agora vocês analisam se o traço de vocês ficou mais ou menos igual, né? Como ficou. E em cada sinal se deu mesmo a quantidade de... Conta aí quantas quantidade de tracinho até a parte sinal. Para ver se bateu nas 3 relações. Conta aí, vamos ver se alguém... Não precisa apresentar, só pode comentar. Alguém conseguiu acertar, conseguiu fazer uma sequência do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro igual? Ou deu menos pauzinho? Professor, o meu primeiro e o último, e a última fileira deu 25, mas a do meio deu 22. Meu Deus, sequência. Então, vocês... 16, 17 e 18. O meu deu 38, 40, 41. Então, eu não vou dar uma... Porque o que você vai perceber aí, se a gente pegar o contexto individual? Cada um, ninguém vai ter uma relação igual com relação a tempo, com relação à estrutura, à simetria.
distância, o traço, a sua retificação, se ele está correto ou não, né? Ali, ó, o pessoal está colocando no chat, 25, 23. Então, o trabalho do psicólogo nessa ação aí, ele tem todo um envolvimento, né? Eu não vou fazer a interpretação de vocês, mas ele tem todo um envolvimento que ele vai conseguir... o que ele vai relacionar ali? As questões interpessoais, através disso. Questão de ritmo. Porque teve gente que fez uma linha, tem gente que fez 2 linhas. Você vê, ó, teve 31, 14, 20, 15. Cada um teve um ritmo. Olha lá, já que falou, reprovei. Mas o teste, muitas vezes, não quer dizer que você vai avaliar somente um aspecto. Por exemplo, só o aspecto de o que é correto. Você tem que focar nas intervenções de geral. Então, para você vai ser avaliado o ritmo, vai ser relacionado à impulsividade da pessoa com relação às suas ações, a organização com relação à conduta da postura. Então, são várias ações que o psicólogo em si ele consegue desenvolver. E nessas relações, aí onde mais ele pode ser utilizado? Pode ser utilizado em concursos. Por exemplo, vocês falaram do Detran, eu ainda consegue estar fazendo esses testes, né? A última vez que eu fiz aquela renovação, só fiz do exame de vista. Quem tirou a carteira aí por último aí, que falou que fez? Professor, eu fiz no Foi a final Fernanda? passado. Fernanda, foi você? Você fez final do passado, você fez teste? Fiz. Fez? É Karen. Isso. Então, utilizam-se isso para fazer essas ações. Então, para você, o que eu quis apresentar ali para vocês? Que essas intervenções voltadas do grafismo, que inicia-se desde a criança, ela é capaz de causar algo, por exemplo, vocês como adultos, vocês vão fazer uma representação gráfica, uma representação pessoal através do próprio desenho. Vocês viram que na hora que vocês apresentaram os desenhos ali, é capaz, por exemplo, a pessoa que tem, olha lá, quer fazer análise, não, mas não cabe fazer análise de ninguém, né? Eu tive o curso na educação física, a gente trabalhou isso, na parte, não era específica de motricidade, mas nós tínhamos uma conduta que fazia esses análises, né, com relação a essas condutas. A única coisa que eu posso falar de forma específica seria que vai expressar essas capacidades, tanto da relação interpessoal, da produtividade, do ritmo, da impulsividade, né, que é mais, da organização, dentro do próprio desenho, e dar um perfil, e traçar um perfil específico de cada um. E nesse perfil específico, que vai colocar você na condição por isso que você é aprovado ou reprovado no psicotécnico, em cima dessas relações, dessas interpretações. Assim como foi apresentado o desenho. Então, o desenho vai expressar algo que no seu subconsciente, lembra na hora que eu mostrei aqueles 2 mundos lá dos elos, aula passada, que tinha o mundo exterior e o mundo interior? Então, o fator entre o mundo interno e externo, eles estão agregados. Naquela junção, a expressividade do desenho vai ser envolvida através do processo do ego, lá, que ele vai desenvolver aquela ação que você está sentindo. Entendeu? Então, tem um sentido, tem um significado. E esse significado é preponderante dentro dessa ação aí. Então, o grafismo é essencial, né, porque existe toda uma questão literária, uma questão bibliográfica, que apresenta essas ações, dessas virtudes para você desenvolver. Mas quando você começa a trabalhar essas ações envolvidas desde a infância, você é capaz de inibir determinados distúrbios futuros na vida adulta. Então, em cima dessas ações, eu vou apresentar aqui para vocês algumas ações que são capazes, que são pertinentes a esse desenvolvimento e aí para serem minimizadas as que nos apresentaram, né? Outros aí, claro que não tiveram a dificuldade de apresentada no próprio desenho. Aqui, ó. Na pegada com a esquerda, alguém pegou alguma dessas pressões aqui de vocês?
Alguém teve a dificuldade para pegar na esquerda e fazer essa relação aí? De pegada? Ou não? Eu peguei igual a figura 4. Dessa forma aí. Fiquei igual assim, professor. Eu peguei assim, igual eu pego com a... Não, na verdade... Professor, eu pego diferente com a direita. Aí com a esquerda tive bastante dificuldade. Isso. O que está sendo apresentado aqui é um grau de dificuldade específico de cada parte do córtex cerebral que vai fazer com que você expresse essa dificuldade cognitiva no desenho, na coordenação. Por exemplo, tem gente que na hora de fazer, pode perceber, eu acho que torce a língua, ou morde a boca, vira a boca, porque tem a dificuldade em fazer a efetivação da coordenação. Aqueles que têm mais facilidade, conseguem pegar de forma específica. Então, dentro do protocolo, dentro desse protocolo específico, cada item aqui, dessa forma de pressão aqui de desenvolvimento, de acordo com o poli ali, é um nível e um grau de dificuldade que vai estar agregado a determinado, no caso ali, a criança. Né? Aqui no próximo, ali, ó, quadríceps estática, que é a forma de pegada, pressão com polegar cruzado, pressão tripode estática. Então, cada condução, cada forma de pegar tem uma interpretação que vai estar diretamente ligada ao córtex cerebral e uma dificuldade inerente às ações de cada um. Entendeu? Então, aí você vai ter que trabalhar a coordenação para se melhorar essas condições aí. E o que você vai utilizar para melhorar isso? Alguém dá um exemplo? Alguém já falou aí. Melhorar a coordenação. Então, se nós estamos lidando com criança e queremos fazer isso, né, nós vamos trabalhar o fortalecimento e envolver ali o tipo de fortalecimento que às vezes se tornam colocados fáceis, mas de acessibilidade direta para se relacionar com a criança. Né? Olha lá, o professor deles pega um modo igual colocaram no chat ali. Travou. Supomos lá, eu estou falando para a criança fazer aquele gesto ali, de abrir a torneira. E todo mundo, na hora que vai fazer uma intenção dessa, qual que é o erro mais comum? Vamos ver quem vai acertar. Fala aí, nem que erra. Ou escreve no chat. Professora, eu não entendi a pergunta. Todo mundo, quando vai fazer uma proposta de uma ação que vai fazer um desenvolvimento, que é um desenvolvimento para uma criança, todo mundo coloca uma ação, né? Um determinado tipo de ação. Porém, ele sempre esquece de uma ação diferente. Então, eles cometem um erro sempre quando eles vão fazer. Então, se você não responder nessa, na próxima eu vou chegar lá. Então, por exemplo, fortalecimento está fazendo com a torneira, ali fortalecimento do punho através de atividades lúdicas, né, de brincar, abrir potes, também é ação. Aqui, ó. Alguém já fez isso com elástico, com a mão só? Pega o elástico com a mão só, abre e vai colocando ali. Nesse também. Próxima ação. Aqui, ó, envolver com aqui um elastiquinho e está colocando a bola ali. Nessa ação também envolve esse erro aí também que é comum. É pertinente em quase todas as ações que quase todo mundo faz. Essa aqui que era atividade que pode ser feita aqui também. E alguém já viu essa atividade aí? Alguns psicólogos na área da deficiência fazem esse trabalho também. As professoras de educação infantil também. Então, o que você vai fazer ali?
Quem trabalha em escola aí? Eu. Você já fez essa atividade? Com a criança? Já. Já fez, né? Então, Sim. é importante ali que você trabalha a alfabetização, além de trabalhar a coordenação motora. Mas só que eu acredito que você faz o mesmo erro que todos fazem, que até agora ninguém falou. Vamos ver. Professor, relacionado à direita e esquerda? Isso. Qual que seria? O que seria? Eu acho que é sempre, tipo, direcionar muito a entregar para a criança fazer com a mão direita, assim, de uma vez. Isso. Saber Perfeito. qual que é a mão que ela usa, na verdade, né? Isso. Porque, na verdade, tem muito essa ideia de que todo mundo é... Como que fala? Quando usa a mão direita? Destro ou ambidestro, né? Com relação ao domínio. Dominante, fala dominante. Acho que todo mundo é destro e aí tem que, tipo, faz com que a criança, às vezes, nem é destra e, tipo assim, meio que já direciona ela a ir por um Isso. caminho. Que é o erro mais Professor. comum. Oi. Na educação infantil, que é a fase que eu trabalho, eles ainda estão definindo qual que é. Então, a gente não comete muito esse erro porque a gente deixa eles tentarem das duas formas, porque eles ainda são muito pequenininhos. A partir dos 2 anos, eles já apresentam mais uma mão, mas a gente enfrenta muito essa dificuldade com os pais. Normalmente, quando se manda uma atividade para os pais, principalmente agora, que está com ensino remoto, eu já mandei atividade e deu agonia, porque teve crianças que queria fazer com a mão esquerda, mas a mãe toda hora tirava, segurava a mão, não deixava. E aí não tem... Os pais, eles ainda não conseguem entender. Né? Isso. Perfeito, é isso mesmo. Porque que a relação, isso que eu falei, a grande parte das pessoas, igual, não estimula o outro lado. E o que acontece isso? É cruzado, é a informação cruzada. E se você tiver um domínio ambos dos dois lados, né, você vai ter um lado dominante. Você vai ter a tendência a ter um desenvolvimento do grafismo, um desenvolvimento cognitivo muito melhor. Então, por isso que eu falo que é um dos grandes erros que todo mundo estimula sempre o lado dominante, né? Foi o que você falou. Os próprios pais acham, não, ele tem que dominar. E não sabe do entendimento da importância dessas ações que vão levar aí. Principalmente ao desenvolvimento dessas ações com relação a esse desenvolvimento, às vezes, que ele possa ter um déficit e um distúrbio. Na parte da deficiência, eu trabalhei bastante. A gente fazia esse trabalho aí de recrutamento de unidade motora através do córtex cerebral, através das ações motoras aí. Porque vocês perceberam, quando eu apresentei o desenho para vocês com a mão esquerda, vocês sentiram a dificuldade. Mas se vocês treinassem todo dia, vocês teriam um determinado tipo de domínio cognitivo que melhoraria. Escreve seu nome aí com a mão esquerda. Já escrevi, fiz todas as pessoas da minha casa escreverem também. Então, você consegue já ter essas ações aí que vai envolver, principalmente nesse aspecto direcionado aí, essas ações de desenvolvimento motor ali. Né? Aí outro aqui, exemplo aqui com a massinha. Se você não tiver massinha, você pode fazer aquela com trigo, coloca trigo e trabalha as condições para fazer a modelagem, né? Que são ações referentes a todo tipo de desenvolvimento, né, que você vai conseguir estar colocando ali, né? Para tentar desenvolver esse conceito aqui. Aí, por último aqui, o sucesso da aprendizagem da leitura está condicionada pela evolução infantil desse estado de confusão cognitiva para uma maior classificação dos conceitos funcionais e das características alfabéticas da linguagem escrita. Então, basicamente, é isso que eu quero evidenciar, né, que todas essas relações aqui foram apresentadas, elas estão tão diretamente relacionadas a essa pré-cognição que vai ser estimulada através das ações. Então, por isso que eu até apresentei, principalmente, a relação do teste que vocês conheciam lá, o palográfico, né? Chamado teste palográfico, que é um teste específico que vai estar agregado diretamente às ações do psicólogo. E posteriormente, quando vocês virem a exercer a função, algum de vocês pode vir a trabalhar nesse campo aí. É um campo
principalmente nos campos de concursos, né? Que envolve bastante o trabalho psicológico, né? Tem as áreas esportivas, hoje a classe da psicologia está envolvida em todas as áreas. Então, uma área essencial que vai a relação que eu quis colocar ali do pré-grafismo, fazendo a associação da prevalência no mercado de trabalho para vocês depois do futuro e nas ações que vocês vão estar desenvolvendo de forma geral. Então, por isso que é importante fazer essas ações. Existem bastante questionamentos, né, literaturas específicas que falam de todas essas ações, né, que colocam o resultado dessa coordenação, que é extremamente fina para o desenvolvimento, da execução dos símbolos, né, das ações do neurônio no córtex cerebrais, para fazer essa identificação. Então, todas as ações vão ser preponderantes no desenvolvimento das ações da criança aí, desse pré-grafismo, né, que vai ter uma conduta totalmente direta e com relação a essa parte coordenativa. Alguém que teve uma facilidade, quem que no desenho teve a facilidade de fazer com a esquerda? Pode falar aí, tanto com a direita quanto a esquerda, escrever com a esquerda quanto com a direita. Tem alguém aí que teve? Eu tive, apesar de não ficar aquela perfeição, mas eu sempre tentei trabalhar com a mão esquerda porque eu administrei cursos de artesanato e alguns dos alunos, né, usam às vezes a mão esquerda e eu precisava de trabalhar com a mão esquerda em cima da mão deles. Isso, então. Para mim não é tão complicado. Você desenvolveu. E agora, fala para o que você achou que mudou a partir do momento que você fez isso. Dá um relato do que você achou que melhorou, principalmente na sua parte de coordenação fina. Cada minuto que passa, eu percebi que eu fui conseguindo fazer mais coisas. Isso, porque você consegue desenvolver o processo cruzado do cérebro. Então, você tem um desenvolvimento de um lado que não é estimulado. Então, esse conjunto faz com que você agregue naquilo que você já domina e um aperfeiçoamento. Assim como ele vai afetar na parte cognitiva, na parte afetiva, que vai estar diretamente relacionada à relação que eu coloquei lá do teste, que vai ter uma relação que vai expressar você através do próprio desenho, das ações do desenho, da simetria, da distância, do ritmo e das condutas de forma geral, que vai estar diretamente ligada a tudo isso, né? Que são essas ações. É igual o tricô. O tricô tem que fazer ele, aí tem que virar agulha para começar novamente. No meu caso, não preciso, é só ir com uma mão, depois volta com a outra. Eu não preciso de fazer esse movimento com a agulha. Uma carreira trabalha no direito, outra carreira trabalha no avesso. Como eu consegui desenvolver com a outra mão, então eu trabalho uma mão, a mão direita com a carreira direita e a mão esquerda com a carreira do avesso. Assim como a global, a coordenação motora global vai influenciar futuramente na coordenação motora fina. Então, é um elo, é um ciclo que vai fazer esse envolvimento aí. Né? Ali a Rosana colocou que teve dificuldade, acho que porque eu toco violão. Não, tive facilidade porque toca violão. Também é porque estimula a parte da coordenação motora. Né? Coordenação motora fina faz com que você envolve todas essas capacidades aí. Aí você tem que pegar com a mão, fazer o movimento com a outra mão. Né? Se você tenta tocar violão com o lado contrário para você ver a dificuldade que vai ser. Vai te dar um nó no cérebro ali, você vai tentar, né? Mas é uma ação que vai estimular esse lado aí cognitivo e a especificidade de grafismo através das ações de forma direta. Né? Então, vamos fazer a chamada aí. Vamos fazer a chamada. Depois eu já... A Bruna tá aí? Gabriele? Aqui, professor. A Débora? Cristina? Tô, professor. Aqui. A Eduarda? Presente. A Isabela?
Isabela, não? Não respondeu, né? Então, a Karen. Está? Presente. A Liliana? Aqui, Não? professor. Aqui. Opa. A Linda Mara? Presente. Marcos Fernando? Presente. A Maria Alice? Maria Presente, Alice? professor. Maria Clara Ribeiro? Presente. Presente. Maria Gabriela Pereira? Presente. Maria Rita Marçal? Ela tá no hospital com a avó dela. Ah, então, gente, obrigado. Maria Vitória Almeida? Tô aqui, professor. Misaele? Tô aqui. Natasha? Presente. Nicole? Nicole, não? Paloma? Tô aqui, professor. Rayane? Você escutou meu nome, professor? Paloma, sim. Ah, tá. Rayane? Rayane, não? Presente. Ó. Raíssa? Presente, professor. Raul Clay? Presente. Rosana? Presente. Suzete? Presente. Thaís Camila? Presente, professor. Thaís Cristina? Presente. Verônica? Presente. Vitor? Hugo? Presente. Então, agora, do quarto, a Fernanda Oliveira. Você me chamou. Oi? Presente. Você me chamou meu nome. Ah? Quem? Desculpe. Professor, eu acho que é a Maria Heloísa, que você não falou o nome dela, pelo que eu pude entender. Mas é que é Maria da Lu- outra chamada. mas eu vou chamar agora. Ah, Agora que eu vou falar. acho que ela não sou. Agora que eu vou falar. Fernanda Presente, prof. e Maria Luísa. Isso, tô aqui. Era outra chamada. Então, beleza. Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui e vou passar para vocês aqui